Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Senhor, nós queremos, Senhor, te adorar aqui nesta noite, Senhor. Nós queremos te exaltar, Senhor. Queremos te dizer, Senhor, o quanto nós te amamos, Senhor. O quanto nós ansiamos por ti, Senhor.
no céu alguém além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que a ti, alguém que eu queira mais que a ti. No céu alguém além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que a ti, alguém que eu queira mais que a ti. E não há no céu alguém além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que a ti, alguém que eu queira mais que a ti. Maranata, Maranata, ora vem, Maranata. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas que o amor fez em você, em mim. Seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés. Suas mãos aqui na terra e ser seus pés aqui.
suas mãos aqui na terra e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor. Que não seja apenas uma emoção, simplesmente mais uma canção. Que essa seja minha verdade, que essa seja minha verdade. Que não seja apenas uma emoção, simplesmente mais uma canção. Que essa seja minha verdade. Que não seja apenas uma emoção, simplesmente mais uma canção. Que essa seja a minha verdade. Que não seja apenas uma emoção, simplesmente mais uma canção. Que essa seja e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Sou totalmente teu. Foi encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo
Clamamos pelo Teu Santo Espírito nesse lugar, Pai. Clamamos pela Tua presença nesse lugar, meu Senhor da glória. Em nome de Jesus, Senhor Deus, queremos Te dar graças, Pai. Queremos Te dar graças, Senhor, porque sabemos que Tu estás aqui conosco. Sabemos, Senhor, que Tu estás aqui nesse lugar, Pai. Nós cremos nisso, Senhor Deus. A nossa fé, Senhor, é para isso, meu Senhor da glória. Nós cremos que Tu estás conosco porque a Tua palavra diz isso, meu Senhor. E nós cremos, Senhor Deus, naquilo que está escrito no nosso livro sagrado, no nosso livro de vida, naquele que nos conduz aqui na terra. Essa é a palavra de Deus. Ela que conduz a nossa vida, ela que nos dá vida, ela que nos dá a sobrevida que nós precisamos, para que nós possamos, em nome de Jesus, fazer as Suas boas obras, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor da glória. Nesse momento, Senhor, nós colocamos diante da Tua presença, Senhor, todas as famílias desta casa, Pai, desta comunidade, Pai. Colocamos, Senhor, todas as famílias, Senhor da glória. Visita nesse momento, Senhor, meu Deus e meu Pai, os lares, Senhor Deus. Se faz presente, Senhor Deus, na comunhão, Senhor, entre esposa e marido, na comunhão entre pais e filhos, Senhor Deus. Ah, Pai, como nós ansiamos, Senhor Deus, pelo dia, Senhor Deus, que Tu virás, meu Pai, e Tu converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, ó Deus. Nós ansiamos sim, Senhor, por esse tempo, Pai. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Deus da glória, nós Te pedimos, Senhor Deus, por mais um dia, Senhor Deus, abençoado na Tua presença. Te damos graça por tudo que vivemos até aqui, Senhor. E sabemos que Tu estarás conosco, Senhor, nos demais horas, Senhor, deste dia, Pai. Te damos graça, Senhor. Te bendizemos, Te adoramos, Senhor. Te glorificamos. Nós glorificamos o nome do Senhor. Nós o adoramos. Nós o bendizemos. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Ele está conosco e estará até a consumação desse tempo. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é Ele. Digno de toda honra. Digno de toda glória. Maravilhoso Deus, para onde nós iremos se só Ele tem a palavra de vida eterna para nos dar? Só dele jorra água viva, só dele, só dele. Ele é único, digno de toda honra, de toda glória. Senhor da glória, nós Te pedimos, Senhor Deus, por esse tempo, Pai, por esse momento de comunhão. Nós ansiamos, Senhor Deus, e Te pedimos pelas bênçãos, Senhor Deus, que Tu nos prometeste na Tua palavra, Senhor Deus. Que quando estivéssemos reunidos como igreja, como comunidade de fé, com um só coração, Senhor Deus, ansiando pela Tua presença, lá Tu derramaria, Senhor, o grande avivamento. Derramaria a bênção sem medidas, Pai. Estamos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, meu Pai. Toma o nosso coração, toma a nossa vida, Pai. Toma-nos a nós, Senhor Deus. Traz-nos sobre nós, Senhor, uma grande mudança, transformação, Pai. Sabemos que Tu estás todos os dias batendo a nossa porta. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos. Deixa-nos abrir essa porta, Pai. Deixa-nos abrir essa porta. Vai quebrando todas as fortalezas, Pai. Todos os sofismas, Senhor, que ainda estão na nossa mente, Senhor, nos aprisionando, Pai, neste mundo. Vai quebrando, Deus. E vai nos fazendo, Senhor, entregue dia após dia, Senhor Deus. De glória em glória, Senhor, vivendo para a Tua honra, para a Tua glória, meu Senhor da glória. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és bom, Tu és santo. Não há outro igual a Ti, Senhor, não há outro igual a Ti, não há, nós sabemos disso, Senhor. Por isso nós estamos aqui hoje,
As dificuldades e as adversidades deste mundo e deste tempo não pode nos paralisar. Não pode nos deixar acomodados. Não pode nos levar a um lugar aonde nós não encontramos a Tua presença, Senhor Deus. Aleluia, glorificado seja o Teu santo nome. Nós o glorificamos, nós o adoramos, nós o bendizemos. Aleluia, 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 aleluia. Santo és Tu, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu oro por esse culto, Senhor Deus, para que possamos entregar a Ti um culto, Senhor Deus, de excelência. Para que possamos entregar, Senhor, o nosso ser a Ti, Pai, como uma oferta agradável, Senhor, a Ti. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa adoração, o nosso coração, a nossa mente, Senhor, para que Teu Santo Espírito possa fazer de nós, Senhor Deus, algo sobrenatural, Senhor Deus. Pai, para que o que seja feito de nós seja algo que jamais imaginamos, Senhor Deus. Nós colocamos diante da Tua presença, Senhor, a nossa vida, o nosso ser, o nosso entendimento. Colocamos diante de Ti, Senhor. Te damos graças, Te damos glória, Te glorificamos. Amém, amém e amém. E as palmas engrandecem o nome do Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Gente, que bênção ver todo mundo aqui, inclusive eu. Que luta. Inclusive eu, aqui nesse dia, assim, de tantas dificuldades, tanta chuva, tanta água lá fora. E eu glorifico ao Senhor pela vida de cada um de vocês, porque, gente, quando eu vejo isso, eu fico pensando assim, Senhor, a Tua igreja tem entendido. Pode sentar, meus irmãos. A Tua igreja tem entendido o que é ser igreja. A Tua igreja tem entendido o propósito que ela precisa ir. Não, nada pode nos paralisar, amém? Porque hoje é só uma chuva, mas virão dias que serão coisas piores. E nós precisamos estar preparados para isso, amém? Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Lucas 17. Lucas 17. Amém. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Jesus. Que é Tua casa. Nossa vida é Tua, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque nós o glorificamos, o amamos, o adoramos, Senhor. No nome de Jesus. Já acharam? Lucas 17. A palavra de Deus diz assim: então, Ele disse aos discípulos. Quem disse? Jesus, isso mesmo. É impossível, mas as ofensas virão. É impossível, mas as ofensas virão. Mas ai daquele por quem elas vierem. Mas ai daquele por quem as ofensas vierem. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente é pequeno, o pai e a mãe da gente diz assim: olha, ai de você, que me chegar aqui, molhado de chuva, sair da escola, e for jogar bola e me chegar aqui todo sujo. Ai de você. Sabe o que a mãe está dizendo? Olha, eu sou responsável pelo que vai acontecer contigo se tu errar. Então o Senhor está dizendo aqui: ei, ai daqueles por quem a ofensa vier. Ele está dizendo assim: ei, dele eu cuido. Deus está dizendo assim: quem vai cuidar dele não é tu que foi ofendido. Quem vai cuidar dele sou eu, Jesus está dizendo. E muitas das vezes quem quer cuidar é quem? A gente que é ofendido, né? Porque foi assim que a gente aprendeu.
A gente quer cuidar de quem nos ofendeu. A gente quer dar o troco. A gente quer fazer igual ou pior. Mas nós não somos esse povo, amém? Amém. Melhor lhe fora que se lhe tivesse pendurado ao pescoço uma pedra de moinho e que lhe fossem lançado ao mar, do que ofender um destes pequeninos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: ei, tu que ofendeu. Por que tu ofendeu? Rapaz, mas antes tu tivesse amarrado uma corda no teu pescoço, tivesse se jogado. Sabe por quê? Ele está dizendo assim: tu ofendeu um pequenininho meu. Sabe o que quer dizer isso aqui? Que quem se ofende é... Quem se ofende é pequeno. É isso que ele quer dizer. Se eu me sinto ofendida, eu ainda sou pequena. Então isso quer dizer que eu preciso crescer. Eu preciso amadurecer. É isso que quer dizer. Porque só quem se sente ofendido é que ainda é pequeno. Precisa crescer ainda. Tomai cuidado de vós mesmos. Ele está dizendo: ei, vai cuidar da vida de quem te ofendeu? Não, ele está dizendo: cuide de você mesmo. Cuida do teu coração. Cuida daquilo que essa ofensa fez dentro de ti. Cuida de ti. Cuida de você que ficou ofendido. Você tem esse poder. O Senhor está dizendo: cuida de ti. Então Ele está dizendo: você tem esse poder de cuidar do que tu está se sentindo ofendido. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele arrepender-se, perdoa-lhe. Sabe quem perdoa? Os humildes. Os humildes perdoam. E se ele pecar contra ti 7 vezes em um dia, e 7 vezes em um dia retornar a ti, dizendo: eu me arrependo, e tu lhe responderá, e tu lhe perdoará. Amém? No versículo 3 e 4, ele tá dando, sabe o que é para você? Para mim e para você? Ele está dando matéria-prima. A matéria-prima da humildade. Porque quando ele fala isso aqui, ele quer te entregar alguma coisa. Se ele está te dando um caminho para a ofensa, ele quer te entregar algo. Ele não está dizendo só simplesmente que tu tem que ser humilde, que tu tem que perdoar. Porque o Senhor não é assim. Ele te entrega algo do céu. E Ele quer te entregar, sabe o quê? Humildade. Mas eu vou te dizer que Ele não vai te entregar, igreja, a autoridade, se Ele não vier buscar uma matéria-prima que está dentro do seu coração. Ele vem buscar para poder te dar autoridade. Mas, irmã, como eu posso saber? Como eu posso saber o que tem dentro do meu coração? Aí eu vou te falar. O nosso coração, ele é um lugar aonde comporta a soberba, o orgulho, e é o mesmo lugar aonde fica a humildade. É o mesmo lugar. Mas para que você tenha a autoridade, você precisa ter como matéria-prima o orgulho. É isso? Deus não tira matéria-prima desses sentimentos. E muitas das vezes eu quero agir e eu quero reagir, porque quem agiu já me ofendeu, né? Então eu quero reagir de uma forma aonde o meu orgulho sobressai.
E como Deus vai me entregar autoridade no reino espiritual, crescimento no reino espiritual, se o que tem dentro do meu coração ainda é o orgulho? Deus precisa de humildade. E essa humildade tem que partir das nossas reações, amém? Essa humildade precisa estar aqui, olha. Porque na hora que eu for ofendida, já estou até aqui pensando, Deus vai me provar nessa palavra. E aí eu já estou até aqui pensando que eu vou ser testada e a irmã lá da intercessão fazendo assim. Irmã, põe a mão em mim. Então sabe o que eu quero te dizer, irmão? Deus está te dando aqui uma chave poderosa. Para que você não viva de qualquer jeito como igreja. Para que você não viva de qualquer jeito andando sobre a terra. Porque como, irmão, como que o Senhor vai te fazer luzeiro nessa terra? Porque como, meu irmão, que você será a atalaia do Senhor. Se você ainda assim reage como simples mortais. Como aqueles que dormem, ainda dormem. Como aqueles que ainda não despertaram. A não ser que você venha todos os dias para a igreja e ainda não tenha se despertado. Então Deus hoje está batendo a porta do teu coração e te diz: desperta tu que dormes. Porque eu quero te entregar a autoridade. Porque a tua guerra não é aqui embaixo, a tua guerra é no reino espiritual. Nas regiões celestiais, é lá a tua guerra. A tua guerra é de joelho no chão. A tua guerra são com as armaduras que Deus te entrega. E você ainda está aí pequenino, querendo lutar com seu fulano, seu ciclano, doutor Beltrano. E isso não é mais para o povo de Deus. Estamos fazendo de 18 anos. Sabe o que quer dizer 18 anos? Nas leis do Brasil, você não é mais de menor. Você tem uma responsabilidade. E não é diferente no reino dos céus. É 18 anos que essa igreja fez esse ano. E não é porque tu só tem 5, tu só tem 7, tu só tem 2. Não, tu vai receber a bênção porque Deus está derramando, irmãos. E Ele quer todos. Ele não quer só os que estão aqui a 18, não. Ele quer derramar essa bênção sobre todos nós, irmãos. Então a gente precisa ficar ligado nessa chave. 18 anos, eu preciso crescer, eu não posso mais agir como menino, eu não posso mais agir como menina, eu preciso ter maturidade, eu preciso desenvolver em mim, eu preciso deixar o Espírito Santo desenvolver em mim aquilo que eu preciso para guerrear nas regiões celestiais, amém? Que o Senhor nosso Deus possa vir sobre nós com essa chave poderosa que nós acabamos de ouvir hoje. Que o Senhor Jesus possa derramar no nosso coração aquilo que a gente precisa para viver uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida de santidade, uma vida separada. Uma vida de homens e mulheres de Deus que não se envergonham do Evangelho. Não se envergonham de dizer: ei, eu creio no Senhor Jesus. Eu sei que Ele é o meu Salvador. Eu sei que Ele quer me levar para o Senhor. E eu não posso me envergonhar disso. Eu preciso ter essa palavra como vida viva. Não é qualquer vida, irmãos, é uma vida viva dentro do meu e do seu coração, amém? Tenham alegria de coração. Alegria é um fruto do Espírito que só o Espírito Santo de Deus derrama sobre nós, então busquem isso. Vocês não vão encontrar alegria de alma, alegria de coração, alegria de vida, alegria de viver para Deus, vivendo as vidas comuns de vocês todos os dias. Vocês só vão encontrar isso se vocês tiverem uma intimidade com o Senhor. Se tiverem uma intimidade com a palavra de Deus.
Vocês não vão, tem muita gente hoje em dia, o que mais se fala, busca pela felicidade, a busca, eu preciso ser feliz. Ser feliz é um momento, é um estágio, porque ninguém vai aguentar viver feliz para o resto da sua vida. Porque senão, felicidade demais entedia. Porque senão, eu só vou ser feliz quando eu conseguir um carro. Consegue o carro, faz o quê? Corre para outro sonho. Porque a felicidade já chegou no seu ápice. Eu já ganhei, consegui o meu carro. E aí você busca de novo um outro sonho. E aí você vai buscando uma coisa, vai buscando outra, até você entender que a tua felicidade não está nas coisas fora. Está naquilo que você enriquece aqui dentro. E como eu vou enriquecer quem eu sou, longe da palavra de Deus? E como eu vou enriquecer quem eu sou, sem a minha fonte de vida? Sem a minha fonte de vida, como? No nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu declaro o reino de Deus sobre as nossas vidas nesse dia de hoje. Eu declaro o teu santo nome, Senhor, nas nossas vidas nesse dia de hoje, Pai. E glorifico o teu nome, Senhor, em nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Bom, hoje é domingo, hoje é o nosso culto de família. E nos dias de domingo, às 19 horas, nos domingos teremos o nosso culto de família, todos os domingos, amém? E no domingo pela manhã, às 9h30, nós temos o nosso culto dos latinos, dos cubanos, dos venezuelanos. Todos eles se reúnem aqui. Todos nós também podemos vir, amém? Amém. E temos na quarta-feira, essa quarta-feira a gente tem culto, Paiva? Tá, a gente vai esperar o apóstolo falar, fiquem de olho, né, nos canais de transmissão que a gente tem com a igreja. O apóstolo vai dar para a gente o comando, tá bom? E o apóstolo está lá. Não deixem de orar por ele, pela mãe dele, tá? É um momento que ele está ali. Eu acredito que numa situação bem difícil, bem fragilizada, porque quem está com um parente doente não fica bem. Então orem por ele. É o momento de vocês orarem pela vida dele, amém? Orem pela casa pastoral que está aqui, que a pastora com seus filhos, né? Longe daquele que a sustém, que está ali do lado dela, ajudando. Então, seja sempre esse canal de bênção na vida deles, amém? Amém. E hoje é o culto da família, né? Como eu já havia falado. E não deixem de orar pela família, amém? As famílias é uma base que nós temos. Vocês sabiam que na lei do Brasil, em toda lei, né? Toda lei eles dizem que a família é a base de uma sociedade. Então, eu fico imaginando que se as leis dos homens, que são tão frágeis, elas dizem assim, que a família é a base de uma sociedade, imagina para Deus, gente. Imagina para Deus o que não significa uma família. Então, orem, não cessem de orar, amém? Tem mais algum aviso, Paiva? Não esqueça, eu quero lembrar todas, tá? Como aqui a maioria tem mulher. No dia 28 nós teremos o nosso culto da rede de mulheres, amém? O culto da rede de mulheres é responsabilidade nossa, mulheres de Deus, amém? Nós temos a responsabilidade de fazer esse culto acontecer, amém? Então, não faltem, por favor, não faltem ao culto da rede de mulheres. Tem sido bênção, sabe? Temos recebido palavras muito transformadoras para a nossa vida. E nós, como temos sido, assim, o carro-chefe de muitas situações, assim, muitos projetos na igreja, então nós não podemos estar despreparadas. Nós precisamos estar com uma palavra viva dentro de nós o tempo todo. Porque, querendo ou não, nós
Para a glória de Deus é que conseguimos levar muitos projetos adiante, amém? Deem um glória a Deus pela sua vida por isso. É a sua vida, mulher, é a sua vida. Então, Deus abençoe a todos, obrigada por todos estarem aqui, e que o Senhor nosso Deus possa se fazer presente em cada coração, e que vocês deixem o Santo Espírito fazer do coração de vocês terra fértil para receber a palavra e ela der frutos de excelência, amém? Deus abençoe a todos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Gente viva aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Chegamos ainda há pouco do passeio, não, pastor? Glória a Deus, o passeio foi uma benção. Estava torcendo aí, em nome de Jesus, para que a gente pudesse ficar descansando, né? Aleluia, mas o Espírito Santo de Deus nos traz aqui, a palavra nos renova. A palavra nos renova. Chego aqui, né, o apóstolo passou a mensagem que devemos prestar culto, que devíamos estar aqui novamente. As ruas estão alagadas, gente. Para onde eu moro ali, a bênção. Mas glória a Deus, estou com a van do nosso irmão Urime, bênção. Fez a gente chegar aqui. E glória a Deus, Deus já tem falado conosco, né? Estava pensando uma palavra também, né? Na sexta-feira nós pregamos. E glória a Deus pelos temas que o Senhor tem falado conosco. Eu fiz uma recapitulei algumas coisas que eu falei na sexta-feira dos cultos, da palavra de Deus que o Senhor tem entregado para a gente nesses dias. E em nome de Jesus, glória a Deus, porque esta casa, esse púlpito, existe uma unção da palavra do Senhor. Amém? Uma das coisas que eu peço sempre, em nome de Jesus, é subir nesse púlpito com a presença. Que em nome de Jesus eu diminua e que realmente Ele cresça. Que a graça do Senhor é que ela nos alcance todos os dias. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ficar de pé, dar um sorriso, né, gente? Vamos dar um glória a Deus por estar aqui. Aleluia. Tem gente cansada também aí. Glória a Deus, dá uma esticada, né? No futebol a gente dá aquela esticada. Isso aí, Jaque. Em nome de Jesus deu aquela esticada. Glória a Deus por estarmos aqui, né? Eu estava pensando, estava cansado também. De repente a minha esposa me mostra um vídeo. Tem uns vídeos a gente que, né, tem umas coisas que realmente elas causam impacto na gente. E uma pessoa estava no púlpito desse vídeo, e ele estava com a mãe dele, e a mãe dele segurando um diafragma, Vânia, você acredita? E ele ela segurando para ele poder falar de Deus. Disse, meu pai. E ele falando com Deus, com a presença da mãe, segurando o diafragma, e com problema na garganta, tinha uma outra coisa que também falava, né, não, amor? E ele estava falando com prazer, cara, com amor. Quem somos nós? Temos condições de estarmos aqui respirando, falando, você está me ouvindo, e de repente nós estamos reclamando, amém? Eu creio que ninguém reclamou, né? Não reclamou das águas aí, não. É bênção, as águas, a chuva também é bênção em nome de Jesus. Que bom estarmos aqui novamente. Como eu disse, a palavra de Deus nos renova, nos renova. Sai do seu lugar, dê uma palavra para o seu irmão, né? Temos 2 irmãos ali, né? Visitantes em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, meu irmão. Saia do seu lugar, meu irmão. Saia do seu lugar em nome de Jesus. E dá um glória a Deus, pelo menos, meu irmão. Glória a Deus por você estar aqui. Que bom você estar aqui em nome de Jesus, amém? Aleluia. Aleluia. A gente ia louvar, mas os meninos louvou tão cansados. Aleluia. Eles pediram para dar só no final mesmo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Antes de você sentar, eu gostaria de ler um versículo. Amém? Um versículo que se encontra em João capítulo 19, 10. João 19, 10 e 11. Gostaria de ver aqui. Amém? Eu pedi hoje, minha irmã Sheila, uma mensagem, uma palavra. Então Pilatos advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? O 11, Jesus respondeu: nenhuma autoridade terias sobre mim,
se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Aleluias. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Ao longo desses dias, o Senhor tem me confrontado com a palavra. Muitas perguntas confrontadoras na minha vida. E hoje, o que você tem sido? Que autoridade você tem transmitido na sua vida? Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido, Senhor, nessa vida. Continua conosco, Senhor. Derrama da tua graça em nome de Jesus. Continua falando conosco em nome de Jesus. Prepara nossos corações. Dá-nos uma noite maravilhosa na tua presença. É o que eu te peço. Aqueles que creem, uma salva de palmas para Jesus. Sente-se, tomando seu assento, dando glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Esses dias falei, eu acho que sexta-feira tinha algumas pessoas aqui, né? Falei que nós pregamos sobre... A irmã Sheila citou alguns versículos aqui, algumas passagens. Falamos sobre o despertar. Desperta tu que dormes, não é não? E aquele dia eu dei um grito. Algumas pessoas se lembram, né? Eu falei também isso na sexta-feira. Tem algumas pessoas que não estavam aqui. E aquele grito, né, assustou algumas pessoas. E aquele grito nada mais foi do que um despertar na nossa alma. E o Espírito Santo de Deus estava dando um grito na nossa alma para despertar todos nós em tudo aquilo que está se passando nesta casa, na nossa vida, no mundo. Falei também da graça, a graça que é de graça. A palavra de Deus falou, Deus disse algo, que Deus rejeita o soberbo, mas dá graça aos humildes. Dá graça aos humildes. A humildade, ela é necessária para receber a graça. E a graça é transformação. A graça, ela é transformação de Deus. Se você não se transformou, e eu dizia isso, se você continua mesmos erros, continua nos mesmos círculos, se você continua nos mesmos costumes, nos mesmos erros, o Espírito Santo me revelou que você não entendeu ainda da graça. Por quê? A graça é necessário ter humildade, porque a humildade, ela é recebida de graça, porque o Senhor resiste ao soberbo, mas dá de graça a graça. Então, para se ter graça, é necessária a humildade, como a minha irmã citou ainda há pouco. Falamos de graça, falamos do despertar, falamos de graça, e também falamos, pastora, sobre, aleluia, sobre, aleluia, como? Amém, a Vânia lembra. Falamos na sexta-feira sobre a atitude sem a graça, sem o despertar, nós não temos atitude. Falamos de fé, primeiramente, naquele dia, no dia do aniversário. A fé foi pregada pelo pastor que veio, o pastor convidado. Mas naquele mesmo dia, o Senhor revelou que a fé sem atitude, ela não é evidenciada. E na sexta-feira nós falamos sobre atitude. Demos grandes exemplos, que Jesus Cristo passando pela terra, as pessoas que ganharam destaque, as pessoas que alcançaram os milagres, as pessoas que conseguiram a graça de Deus, o toque do Senhor, foram aquelas que tiveram a atitude de se aproximar de Jesus. Você lembra? O homem, o cego de Jericó, e o exemplo maior que eu dei foi do versículo da mulher do fluxo de sangue. Então, ela teve a atitude, 12 anos, pastora, 12 anos ela passou doente, com fluxo de sangue. E o Espírito Santo de Deus me revelou esse dia, que muitos passam muito tempo, 12 anos, muito tempo, com as mesmas dificuldades, com a mesma doença. Não digo doença física, mas digo doença espiritual, digo doenças que impedem de se aproximar de Deus. Tem até fé, mas não tem
a atitude de tocar na orla de Jesus Cristo. E aquelas pessoas tiveram a atitude de romper a multidão. E aí sim, conseguiram cura, conseguiram milagre, conseguiram a graça do Senhor. Amém? Na sexta-feira, nós falamos sobre atitude. Mas tem uma palavra que o Senhor tem me cercado muito esses dias. Muito esses dias. Antes mesmo do aniversário, o Senhor me falou que sobre autoridade. Autoridade. Hoje eu não tive a oportunidade de estudar muito sobre essa palavra, mas o Espírito Santo de Deus nos fala todos os dias. Amém? Glória a Deus. E uma das coisas que o Senhor me falou, pastor, é que a autoridade constituída pelos homens é uma autoridade que exige atenção, é uma autoridade que pede atenção, é uma autoridade que quer algo. Of the power, the king. Você lembra disso, né? Essa autoridade, ele busca atenção. YouTubes tem muita, mas não julgamos essas pessoas. Não, amamos essas pessoas. Eu creio que ele será um instrumento muito grande e poderoso na mão do Senhor. E falará em línguas, e em nome de Jesus vai ser usado para transformar muitas vidas. Mas, e o que mostrou aquele menino, é que aquela autoridade constituída pelo homem, ele aprendeu, foi criado pela essa autoridade humana. E ele acostumou a ter atenção, querer atenção, exigir atenção. Essa autoridade, a autoridade humana, ela exige a atenção. Glória a Deus, aleluia. Mas ao longo desses dias, o Senhor tem me mostrado, em nome de Jesus, que a autoridade, ela não é falada. A autoridade é vivida, Eline. A autoridade não é falada, Vânia. A autoridade, ela é vivida. A minha irmã subiu e deu os versículos maravilhosos. Deus confirma a palavra. Porque a autoridade, ela simplesmente faz a diferença sem você exigir atenção, sem você querer algo em troca. Dinheiro. A autoridade divina, a autoridade constituída por Deus, ela não exige atenção. Ela desperta atenção, pastor. A autoridade constituída por Deus, ela desperta atenção, minha irmã. Jesus Cristo passava, em nenhum momento ele falou da autoridade dele. Em nenhum momento ele se vangloriava. Mas os escribas diziam: que autoridade esse homem fala? Porque Jesus Cristo despertava a atenção com a sua vida, Vânia. Com a sua vida. Como eu disse a você, essas palavras têm sido confronto em minha vida todos esses dias. E que autoridade você tem mostrado na vida esses dias? Porque existem pessoas ainda em nosso meio que onde elas chegam, ela muda o ambiente. Sabe aquela autoridade sem falar nada? Recentemente, eu passei a minha vida toda jogando futebol, sabe, gente? Vivi em grupos. E as pessoas, nós tínhamos, todos os grupos praticamente tem uma escolha de um capitão, né? Vocês já ouviram falar, né? Capitão do time. E eu me recordo um treinador falando algo, pastor, assim mesmo: nós vamos escolher, amém? Glória a Deus, você está aqui? Você está entendendo? Amém? Nós vamos escolher um capitão. E na minha mente, eu disse: é aquele que fala mais. Você já ouviu isso? Capitão é aquele que fala. Mas, para minha surpresa, eu creio que para outras pessoas, ele escolheu aquele que menos falava. E eu contestei. Eu digo: treinador, você escolheu aquele que menos falava. Ele dizia: porque a autoridade dele, ela se mostra dentro de campo. Você já conviveu com gente que chegou num ambiente e mudou o ambiente
pela sua autoridade de vida. A irmã Sheila deu um versículo. Que bênção. Jesus quer nos dar humildade para nos conceder autoridade. Esses dias, muita gente tem exercido autoridade, pastora, humana. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo? E você vai ler algumas coisas comigo. Glória a Deus, aleluia, Senhor. A autoridade não precisa falar. Ela precisa ser vivida. Glória a Deus. Existem algumas características das pessoas que exercem a autoridade humana. Infelizmente, muito no meio de nós, ela é confundida e vivida no meio de nós. Algumas características. A autoridade constituída pelos homens tem a capacidade de influenciar, dirigir e controlar pessoas ou grupos, geralmente com base em um direito ou legitimidade percebida. Ela se distingue do poder, que pode ser baseado em força ou coerção. Meu irmão, autoridade que exige atenção. Ei, olha para mim. Ela não é uma autoridade divina. Autoridade que exige curtidas no Facebook. Quando eu não curte, meu amigo fica triste. Ainda reclama porque o outro está sendo curtido. Autoridade no Instagram. Existem muitas. Milhões de seguidores. Mas e a vida dessas pessoas? Que autoridade ela está mostrando? Aleluias. Que autoridade ela está vivendo? Glória a Deus. Às vezes eu fico, cara, o Espírito Santo de Deus falando tanta coisa. Aleluia. Influência. A autoridade permite que um indivíduo ou grupo exerça influência sobre os outros, induzindo-o a seguir seus comandos e decisões. Tu tem que fazer isso. Isso é autoridade humana. Você exige exigência. Aleluia. Que o Senhor me dê sabedoria. Em nome de Jesus. Porque eu preciso, em nome de Jesus, falar algumas coisas, mas eu tenho que ter um cuidado. Mas o Espírito Santo de Deus vai revelar a você. Eu só estou perguntando se eu posso falar o que o Espírito Santo de Deus está falando. Então, aqueles que induzem a ordem, ei, isso não é autoridade, meu. Porque a autoridade, ela não precisa da ordem. A autoridade, ela é exemplo. Você entende isso em nome de Jesus? Jesus Cristo, minha irmã Sheila, não precisava mostrar a sua autoridade. Glória a Deus. Pilatos era autoridade humana. Jesus era autoridade divina. Pilatos, cercado pela multidão, diz: ei, eu posso mandar te crucificar e te liberar. Aleluia, Senhor. Nenhuma autoridade tens se não for enviado do céu, não for enviado de Deus. E para ter autoridade de Deus tem que ter humildade, meu irmão. Para ter humildade de Deus, ei, porque a humildade, a autoridade, pastor, a autoridade é aquilo que serve, não é aquele que faz. A autoridade é aquele que serve, o irmão. Deus criou Adão e no jardim você tem autoridade. E o que ele fazia? Ele cuidava do jardim. A
Autoridade é cuidar dos outros. Autoridade não se impõe, meu irmão. Autoridade é cuidar dos outros. Aleluia, Senhor. A autoridade muitas vezes está associada a uma estrutura hierárquica, onde alguns indivíduos ou grupos têm o poder sobre as outras. Sabe aquela hierarquia, né? No exército tem isso, é visível. Comandante, tá, tu manda mais. Jesus falou: tu quer ser o primeiro? Tu quer ser o primeiro, Vânia? Tu quer ter mais moral, ter autoridade? Que tu seja o primeiro a servir. Que você seja o primeiro a servir. Eu sinto Deus nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os ambientes que você está andando, o Espírito Santo de Deus está perguntando: que tipo de autoridade você está mostrando? Porque tem gente, pastora, que chega em um ambiente, meu irmão, vem. Certo dia eu estava no trabalho e um pastor amigo meu chegou, amigo nosso. Ele mudou o ambiente. Ele falou algo para algumas pessoas. E aquele dia confirmou. E um dos funcionários disse: ele é por isso que ele é assim diferente, por isso que ele não bebe, por isso que ele não pega cerveja na geladeira, por isso que ele mexe certinho com o ouro do pessoal. Porque a autoridade que Deus estava me colocando naquele lugar estava transparecendo a palavra de Deus. Você entende isso? Algumas pessoas estão falando de Deus, estão exigindo e buscando atenção, continuam num erro, querem ainda likes, querem curtidas, e continuam mostrando que a autoridade que eles têm é uma autoridade constituída pelo homem. Em nossas igrejas, em nome de Jesus, hoje, o Espírito Santo de Deus vai quebrar esse sentimento e essa autoridade que não é de Deus. Porque nós vamos entender que a autoridade é servir as pessoas. Aquele que serve é o primeiro na minha casa. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Estás aqui, Senhor. Aleluia. A autoridade geralmente se baseia no respeito e confiança que os indivíduos têm por aqueles que o exercem. Essa é a autoridade humana. Autoridade espiritual. Aleluia. Refere-se à capacidade do indivíduo exercer influência e por meio do Espírito Santo. Está aí a diferença. Guiado pelo Espírito Santo de Deus. Como é que está guiado pelo Espírito Santo de Deus? Você pediu o reino, humildade, aceitar, se humilhar, se submeter. Amém? Glória a Deus. É caracterizada por uma liderança que edifica, inspira e guia com base na retidão, fé, relacionamento com Deus e unção. O que falamos esses dias? Isso, fé, relacionamento com Deus. Meu amigo, uma palavra que eu não esqueço, eu creio que a Vânia vai lembrar. Quanto mais próximo eu chego de Deus,
mais eu descubro que eu sou um pecador. Quanto mais próximo, mais eu conheço Jesus, mais eu descubro que eu sou um pecador e dependo dele. Porque tem gente com autoridade humana que quanto mais sabe, mais quer impor. Glória a Deus que os 12 não tem mais, né, pastora? Mas os 12 falavam muito isso. Não é minha, ela é minha. É meu, ele é meu. Autoridade humana. Se sentia dono da pessoa. Ei, tu vai fazer isso? Ei, meu irmão, tu vai fazer isso? Não. Autoridade divina, minha esposa. Aleluia. É dependência de Deus. É relacionamento com Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está falando. Aleluia. Só tenho que ter um cuidado. Aleluia. Mas que o Senhor prepare o coração de vocês em nome de Jesus. Precisamos exercer a autoridade vinda de Deus com relacionamento, com busca, com oração, com submissão, com humildade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Fé. Acreditar na promessa de Deus e agir em conformidade com sua palavra, mesmo que em fase de adversidade. Essa é a fé. Acreditar de que o Senhor está... Lembrei de sexta-feira que eu preguei, que o Senhor está nos levando para a barriga do peixe. Aleluia. Jonas foi levado para a barriga do peixe. E eu disse sexta-feira, minha irmã Sheila, que às vezes o melhor lugar é se chegar na barriga do peixe, porque lá tem arrependimento, lá tem reflexão, e lá tem o poder de Deus para liberar. Aleluia. Muitos de nós precisamos ir para a barriga do peixe, mas não deixe chegar lá, meu irmão. Arrependa-se em nome de Jesus. Como? Obediência. A submissão aos mandamentos de Deus e a sua palavra, reconhecendo-o como fonte de toda autoridade. Glória a Deus. Hoje nós conversando, a pastora deu um exemplo, a Vânia deu um exemplo de que foram perguntar para um pastor sobre um versículo, né? Nós estávamos falando da palavra de Deus e ele com toda a humildade disse, não, eu preciso estudar para te responder. Por quê? Porque ele conhece a autoridade divina. Ele não falou dele mesmo, meu irmão. Ele sabe que é Deus é quem tem autoridade. Se você está comigo, dá um glória a Deus. Servidão. A disposição de servir aos outros, colocando suas necessidades antes das próprias, por amor a Cristo. O amor. Suportai-vos em amor. Essa palavra é melhor que tem na igreja, pessoal, dentro da igreja. Acho que a gente devia, quando subir a escada, já dar logo direto. Suportai-vos em amor. Tanta gente que a gente precisa suportar em amor. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes a gente não tem o mesmo nível de evolução. O Urimi está buscando mais, o Ceará está buscando menos. Às vezes uma pessoa está mais soberba, às vezes ela está mais humilde. Nós precisamos, como um corpo, se ajudar para a glória de Deus. Suportai-vos em amor. Suportai-vos
em amor. Tem umas pessoas que vieram na mente de vocês aí, como na minha, né? Amém? Suportai-vos em amor. Suportai-vos em amor. Suportai-vos em amor. Glória a Deus. Estou aqui no meu laptop. Vou chegar naquele laptopzinho, pastor, em nome de Jesus. Humildade. Reconhecer que a autoridade vem de Deus e não a si mesmo, e servir aos outros em humildade, que a irmã Sheila pregou ainda há pouco. Servir aos outros com humildade. São duas frases que eu carrego comigo, minha irmã Sheila. A gente precisa atacar com humildade e se defender com amor. Jesus chegava, atacava com humildade, falava da sua palavra, fazia milagres. Quando foi humilhado, cuspido, chicoteado, ele disse: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Amor. Ele se defendia com amor e atacava com humildade, pastora. Essa é a verdadeira autoridade. Esses são exemplos de verdadeira autoridade. Subindo e descendo aqui, pastor, eu estou ficando bem fisicamente. Amém? Humildade. Comprometimento com a verdade. A firmeza na defesa dos princípios bíblicos e na divulgação da mensagem de Jesus, mesmo em fase de oposição, mesmo que as coisas estiverem cercadas, ruins. O comprometimento com a palavra, o comprometimento com a verdade. Essa é uma chave para a autoridade divina. Glória a Deus. Aleluia. Disse que ia falar pouco, pastora. Amém. Glória a Deus. Sabedoria, a capacidade de discernir a vontade de Deus e tomar decisões que refletem a sua sabedoria. Decisão. Mais uma das coisas que pregamos na sexta-feira. A fé sem a decisão, sem a ação, nada tem proveito. Precisamos tomar a decisão de mudar. Precisamos tomar a decisão de buscar a nossa cura. Falei sobre até a academia, né, Vânia? Precisamos sim buscar aquilo que o Senhor concede, mas com a sabedoria de Cristo. Amém? Falei da academia, vocês lembram? Viver é Cristo, morrer é lucro. Então a gente vai só no lucro. Morrer é lucro. Mas se você não viver para Cristo, você não vai ter o lucro que é viver com Cristo para a eternidade. E viver o que é? É buscar saúde. É você treinar, meu irmão. É ir para a academia, glória a Deus, cuidar do corpo, ficar bem. Buscar saúde, caminhar. Viver é Cristo. O pessoal já pensa no lucro, vô. O lucro é morrer, viver com Cristo. Não. Vai viver com Cristo mesmo. Vai buscar melhoras na tua saúde. Amém? Glória a Deus. Respeito. A capacidade de tratar as pessoas com respeito e dignidade, reconhecendo a sua importância como filhos de Deus. Aí é amar, suportai-vos em amor. Porque quando nós reconhecemos, a palavra de Deus diz que você se torna filho, né? João fala que aqueles que reconhecem, eles são chamados de filho de Deus. Você está aqui? Amém? Então, se você errando, cometendo pecados, como eu, como você ainda é filho. Você precisa, nós precisamos reconhecer que mesmo errado, que mesmo em pecado, você é filho de Deus. Você precisa de ajuda. Você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Isso é autoridade divina. Porque a autoridade humana, ela mata.
ela crucifica. Meu amigo está falando demais. Não aguento ela chegar na igreja, pastor. Ela critica, ela julga. A autoridade divina, ela respeita, porque sabe que ela também é falha e ela é filha de Deus. Suportai-vos em amor. Aleluia. 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 Paciência. A capacidade de suportar as dificuldades, os desafios com paciência, confiando na providência de Deus. Meu irmão, tem gente que não tem paciência. Tem até autoridade. Quando perde a paciência, sai da autoridade. Sai para lá. Autoridade divina é aquele que tem paciência, mesmo em situações difíceis. Sabe quando tu está naquela situação complicada e Deus manda alguém para te aconselhar? A pastora sabe muito bem disso. Para falar coisas boas. E tu está naquele dia, Maria, aqui, meu amigo, o Azaf está bênção. Essa é a autoridade divina. Você tem autoridade de aconselhar mesmo em situações complicadas, mesmo em situações difíceis, porque a situação não vai transformar o teu caráter em Cristo. Você entende isso? Em nome de Jesus? Porque tem gente, meu amigo, que é uma bênção com dinheiro. Tira o dinheiro. Paciência sumiu. Papai dizia que ele se coçava, mano. Eu tenho uma alergia. Qual é a alergia? Vai, falta de dinheiro. Eu me coçava tudo. Tem gente que perde a paciência por pouca coisa. Que autoridade você tem? Que autoridade é essa? Espírito Santo de Deus falando. Aleluia. Glória a Deus. Aqui que vai tocar na gente, pastor. Perdão. A capacidade de perdoar aqueles que o magoam, refletindo o perdão que Deus oferece. Esse, meu amigo, tem muita gente que tem uma dificuldade imensa de perdoar. A irmã falou sobre isso também, né? Perdoar é maturidade. Perdoar é reconhecer que a autoridade maior é divina. Perdoar é uma decisão. Perdoar é suportar em amor. Tem muita gente no meio de nós que não consegue romper na igreja, que não consegue romper na vida, porque não consegue perdoar. Não consegue perdoar, meu amigo. Porque perdoar, pastora, não é fazer as mesmas coisas. Não, você perdoa aí. Deixa Deus trabalhar. Mas você precisa perdoar para tirar aquele peso e receber a graça do Senhor. Amém? Tem gente que precisa perdoar essa noite aqui, em nome de Jesus. Bondade. A demonstração de bondade e amor aos outros, buscando sua felicidade e bem-estar. Meu amigo, tem gente, quer testar uma pessoa, um amigo, é você conquistar algo. Meu amigo, se você conquistar algo, e esse amigo se alegrar, ele é teu amigo. Se você conquistar algo, e esse seu, entre aspas, amigo ficar diferente, ele não é seu amigo. Porque é na alegria que a gente descobre quem é o amigo. Mas a verdadeira autoridade divina, aleluia,
ela reconhece e se alegra, pastora, com a vitória dos irmãos, com a vitória dos outros. Meu irmão, eu não cheguei, mas tu vai chegar. Tu chegou, meu irmão. Tu vai ser bênção. Você conseguiu o carro, glória a Deus, meu irmão. Estou lutando, mas glória a Deus que você conseguiu, meu irmão. Glória a Deus que você conseguiu. Pode dar um amém aí? Vou dar um amém também, pastora. Amém, pastora? Amém. Fortaleza, aleluia. A capacidade de suportar as dificuldades e os desafios, confiando na força de Deus. Glória a Deus, aleluia. Fortaleza, a capacidade de suportar. Muitas vezes as pessoas vêm à igreja, eu vou falar disso porque estou aqui, lutam por uma bênção, às vezes não conseguem e se frustram, se afastam, esfriam. Pessoas que não são fundamentadas na palavra. Mas as pessoas que têm autoridade divina, elas se alegram e entendem que aquilo que é tirado também é a vontade de Deus. Muitas vezes a porta fechada é o grande livramento para nossas vidas. Amém? A pessoa com autoridade divina, ela aceita. A autoridade humana, ela critica, se irrita, perde a paciência. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo? A autoridade, ela é honrada na ausência. Isso é um grande assunto também sobre honra. Aleluia. Os escribas falavam de Jesus Cristo, se reuniam e diziam: que autoridade esse homem está falando? Que autoridade ele tem? Porque ele sabia que Jesus Cristo tinha autoridade. A autoridade, ela é realmente reconhecida quando não estamos presentes. Algo acontecendo. Realmente, a Renata não faz isso, porque ela busca a Deus. A autoridade é reconhecida na ausência, porque a autoridade humana, ela não é reconhecida, ela é julgada. Eu recebi isso de Deus agora. A autoridade divina, ela é reconhecida. Eu reconheço a autoridade do meu apóstolo, pastora, e honro a autoridade do apóstolo. Amém? Por isso que eu estou aqui. Ele pediu para que eu estivesse aqui, porque a autoridade divina, ela é reconhecida na ausência. Amém? Glória a Deus. Na sua ausência, o que estão falando da gente? O que estão falando de você? Autoridade não tem a ver com posição, porque está com o microfone tem uma autoridade. Não, meu irmão. Autoridade não tem a ver com cargo, porque diácono é porque é pastor, é porque é apóstolo. Não tem autoridade. José era servo, tinha um governador do Egito, a casa de Potifar, mas quem tinha autoridade era José. Por quê? Porque era uma autoridade divina. Você compreende isso em nome de Jesus? Você compreende isso em nome de Jesus? A autoridade é espontânea, não conquistada. Meu amigo, autoridade conquistada é a autoridade que se busca a posição. Ah, como eu desejo ser pastor. Eu já fui assim, pastor. Depois que eu conheci um pouco, estou fugindo. Fujo demais. Mas como eu desejo falar, meu irmão, para público, como eu desejo ser diácono, como eu desejo.
porque deseja autoridade. Eu desejo falar, eu desejo cantar. Quando chega no púlpito, o Senhor revela, porque a autoridade divina, ela é espontânea em mim. Ela é conquistada de uma forma espontânea. Você, como diz Pilatos, disse para Jesus: eu tenho autoridade para te crucificar ou não. Jesus Cristo respondeu: toda autoridade, a autoridade que te tem que vir de Deus, tem que vir de cima. A autoridade é cuidado. Amém? A gente cuidar de pessoas. Está bem? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que tipo de autoridade você tem exercido esses dias? Porque a autoridade, ela é evidenciada, mostrada. Que tipo de autoridade você tem buscado esses dias? Que tipo de desejo tem sido maior na sua vida? Autoridade humana ou autoridade divina? Porque a autoridade humana, você aprendeu comigo e eu aprendi com a palavra de Deus agora, em nome de Jesus, que é servir. A autoridade divina é servir. Aleluia. Aleluia. Que desejo você tem expressado para conquistar a autoridade de Cristo? Ou de repente você tem desejado algo humano? Mas essa noite, em nome de Jesus, nós vamos reconhecer que precisamos de humildade para receber essa autoridade divina. Talvez essa noite você esteja refletindo: Senhor, eu desejei tanto, eu desejo isso, eu desejo. Tem coisas que são boas para desejar. Eu via as pessoas pregando, eu via as pessoas caindo, eu desejava cair. Senhor, eu quero sentir esse teu toque. Eu desejava isso. Eu via as pessoas caindo, Senhor, eu quero sentir isso. Mas tem algumas coisas que de repente você está buscando posição. Essa autoridade humana vai cair por terra essa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Louve, Espírito Santo, faz a obra. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus. Crime, ó Deus, um coração puro. Crime, ó Deus, um coração puro. Um coração temente, que não se envaidece com as coisas desse mundo. Dá-me um coração igual ao teu, um coração temente, que não se envaidece com as coisas desse mundo. Dá-me um coração igual ao teu. O que você tem sido? Que autoridade você tem transmitido? Alguns homens da Bíblia, onde passavam, eles
com a sua presença e a sua chegada, existia cura. O milagre acontecia. O mesmo Deus que operou lá, Vânia, Ele está aqui. A gente não consegue, algumas pessoas não conseguem transmitir essa autoridade. Por quê? Porque não tem perdoado, porque não tem sido humilde, tem sido soberbo, porque tem desejado cargo, porque tem falado do outro irmão, não tem ajudado, não tem amado. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te mostre aonde você precisa mudar. Sim, Senhor Jesus, Pai. Nós queremos, Senhor, ter um coração igual ao Teu, Senhor. Um coração humilde, Senhor. Um coração disposto a servir, Senhor. Talvez você tenha aprendido tanto que tenha te enchido, a ponto de você se tornar uma pessoa soberba, a ponto de desprezar quem prega, quem fala, quem louva, a ponto de dizer: eu sei isso, meu irmão. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, a autoridade divina, ela reconhece que no púlpito há uma unção de Deus, e ela identifica isso. Crie-me, ó Deus, um coração puro. Começa a pedir a Ele isso. Sim, Senhor. Crie-me, ó Deus. Crie-me, ó Deus, um coração puro. Um coração temente, que não se envaidece com as coisas desse mundo. Dá-me um coração igual ao Teu, um coração temente, que não se envaidece com as coisas desse mundo. Dá-me um coração igual ao Teu. Crie-me, ó Deus. Crie-me, ó Deus, um coração puro. Se você se encontrou nessa palavra, se algo te tocou, eu não vou chamar você, eu já falei sobre atitude. Se de repente você quer quebrar, assim como os homens que seguiam Jesus, se você quer quebrar e romper com a multidão, se você se encontrou nessa palavra, eu quero tocar em você, em nome de Jesus. Mas continue louvando, que o Espírito de Deus, Ele está tocando no seu coração. Se em nome de Jesus você se encontrou nessa palavra, se de repente você precisa perdoar, ou se de repente você se sente soberbo a ponto de não alcançar essa autoridade divina, se você reconhece, em nome de Jesus, eu quero tocar na sua vida, eu quero tocar em você. De Deus está quebrando cadeias nesse momento, em nome de Jesus. Eu creio no poder da palavra, em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos conceder essa autoridade. Amém? Aqueles que creem em nome de Jesus, uma salva de palma para Jesus. Aqueles que entendem a palavra em nome de Jesus, dá uma glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Que bom.
estarmos aqui, como eu falei. Que bom, palavra de Deus. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Amém, confirmação da palavra. Mas vamos também participar do momento importante, amém, que devolver nossos dízimos, nossas ofertas, amém. Prepare seu dízimo, suas ofertas, em nome de Jesus. E vamos estar junto, em nome de Jesus, entregando para o Senhor, amém. Glória a Deus. Cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar. Vivi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. O teu nome, Senhor, nessa noite, e te dar graça por tudo aquilo, Pai, que tu manifestou durante essa noite. Obrigado pela tua palavra, porque ela é vida, Pai, ela vive, Pai, e ela, para trazer mudança em nossas vidas, Pai, nós precisamos ser confrontados a cada dia, Jesus. E obrigado por essa palavra abençoada, Pai. E eu acredito, Jesus, no teu tempo sobre cada um de nós. Eu acredito, Jesus, que essa casa, Pai, ela é tua, Jesus. E, Pai, continua a cada dia cumprindo a tua palavra em nós. Como Maria falou para o anjo, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, Jesus. Que se cumpra nessa casa conforme a tua palavra, Jesus. Que se cumpra, Pai, sobre essa liderança, sobre a vida de cada um, conforme o teu querer e o teu agir, Jesus. Porque, Jesus, a tua palavra diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus, não deixa que as nossas opiniões humanas, não deixa que os nossos conflitos humanos impeçam-nos de ouvir a tua voz, Jesus. Pai, continua conosco, Pai. Derrama a tua graça, o teu amor. Nos ensina a ter um coração quebrantado e contrito na tua presença. Não retira de nós, Pai, o teu Espírito Santo, Jesus. Pai, nos dá uma noite abençoada, nos leva para os nossos lares, Senhor. Nos livra das perseguições, nos livra das tentações, nos livra dos homens maus, Jesus. Eu consagro a Ti cada oferta, cada dízimo, Pai, para serviço do Teu reino, Pai. No nome de Jesus, amém. Obrigado pela vida do Paiva. Continua te manifestando a Ele. Continua, Pai, falando a Ele, Pai. Tu tem algo para esse tempo, Jesus. E que nós, como igreja Tua, possamos entender esse tempo, Pai, para as nossas vidas. No nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Dê um abraço no seu irmão. Não saia sem falar com alguém nessa noite, amém.